Olá, pessoal! Estamos começando com mais um Quinta da Inovação. Hoje com a convidada Isabela de Jesus, representando o Labinite. Isabela, seja bem-vinda. Pode se apresentar um pouquinho, falar sobre o Labinite, por favor? Bom, pessoal, boa noite. Eu me chamo Isabela, sou de uma carreira muito massa do governo do estado, que tem outros entes também, que é o especialista em políticas públicas e gestão governamental. No momento, eu estou cedida para a Prefeitura Municipal de Niterói. Estou na prefeitura desde setembro do ano passado, e fiz uma entrevista, né, fui chamada justamente com essa missão de estruturar um laboratório de inovação na nossa prefeitura. E aí é interessante que esse laboratório de inovação fica dentro de uma escola de governo, dentro da escola de governo e gestão do município, da Secretaria de Planejamento. Então, ele já nasce nessa perspectiva de experimentação, de aprendizado mão na massa, de você desenvolver projetos ao tempo em que você aprende com esse desenvolvimento. Então, ele tem mesmo esse caráter, essa pegada de laboratório. E aí, falando um pouco sobre mim, como eu falei, eu sou especialista em políticas públicas e gestão governamental do governo do estado. Eu sou formada em relações internacionais, tenho especialização nessa área de políticas públicas e tenho um MBA também na área de gestão de pessoas, com foco em desenvolvimento de lideranças. E aí, por causa dessa formação, com as experiências que eu tive no governo do estado, eu acredito que isso que tenha contribuído para eu estar aqui agora nesse momento, né, com essa missão agora não só de estruturar o laboratório que já existe, mas agora de impulsionar, de desenvolver, de dar continuidade, né, às iniciativas. Na minha trajetória, eu passei por vários órgãos públicos, né, do governo do estado do Rio, passei pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Fazenda, fui da Casa Civil, fui da Secretaria de Educação e, por fim, fui da Secretaria de Ciência e Tecnologia. E aí foram esses quase 2 anos que eu passei na Secretaria de Ciência e Tecnologia, que eu acredito que foi essa experiência que abriu o meu caminho para laboratórios de inovação, hubs de inovação. Então, eu tive contato lá com muita gente muito massa da FAPERJ, de startups, do Startup Rio, por exemplo. Então, eu vejo assim que eu sinto que, como que eu posso dizer, foi um alinhamento assim das minhas experiências profissionais, das experiências pessoais, que me fizeram chegar até a escola de governo. Acho que é isso. Se vocês quiserem perguntar outras coisas, eu falo também. Incrível, Isabela, que trajetória, viu? Nossa, e já que você está falando aí de evento, para começar assim, a gente quer saber como foi a experiência em participar e conquistar, né, o segundo lugar no Ilabiton. Pode contar um pouquinho? Sim. Então, o laboratório de inovação de Niterói, o Labinite, né, eu acho que é importante destacar que ele não começou na maratona, no Elabiton. Ele já é fruto de várias sementes que foram semeadas antes mesmo de eu entrar na prefeitura de Niterói. De início, acho que vale a pena destacar que a prefeitura de Niterói é uma prefeitura de vanguarda, que tem várias iniciativas inovadoras em vários órgãos. Se você for pegar, por exemplo, a área de urbanismo, tem muita coisa interessante acontecendo lá, inovadora. Na área da saúde, tem o chatbot, Dona Zélia. Então, eu vejo que, assim, a inovação na prefeitura não começa com laboratório, de jeito nenhum. O laboratório, como eu falei, é fruto de todas essas sementes que foram plantadas, né? Que vêm sendo plantadas há muito tempo. E aí ele surge, assim, se for para colocar, então, quando que ele surgiu, né? Quando que começou, de repente, a falar sobre o laboratório de inovação? E aí eu acho importante a gente destacar a ODS Week, que foi um evento que foi em 2019, no início, né, do início para o meio, né, de 2019, e durante esse evento, a ideia de ter um laboratório de inovação já era muito sólida, assim, essa visão de ter um laboratório de inovação na prefeitura de Niterói já era muito sólida.
Então, dali para frente foi mais uma visão de, tá, então como que a gente coloca ela em prática? Então, é como se a ideia tivesse surgido já nessa época, em 2019, e a maratona foi o pontapé inicial para a gente dizer assim, agora a gente tem um laboratório. O laboratório existe, assim, no sentido do ambiente. Porque se vocês forem... a gente conversou muito sobre isso, eu cheguei até a escrever um artigo para o Colab sobre, enfim, alguns mitos, né, de laboratórios de inovação, e uma das preocupações que a gente nunca teve foi a de que só existe um laboratório se tiver um ambiente físico. E o laboratório ele surgiu no meio da pandemia, então se a gente ficasse preso, por exemplo, a isso de ter que ter um ambiente físico para ter um laboratório de inovação, a gente não teria começado, né? Então, quando eu falo assim que é quando ele começou a existir de fato, não necessariamente em ter um espaço, mas assim, acho que é no sentido de ter o ambiente, das pessoas se reconhecerem como inovadoras, de começar a ter realmente um grupo de pessoas que estejam com, com isso em mente, assim, da importância da gente acelerar projetos com essa visão, da gente não só ter várias iniciativas inovadoras, como a gente sempre teve enquanto prefeitura, mas como então que a gente junta todas essas iniciativas, que a gente dá visibilidade, que a gente faz a gestão desse conhecimento que é gerado, como que uma iniciativa desenvolvida num órgão pode apoiar outras iniciativas que sejam semelhantes ou que sejam diferentes, mas inspirem outros processos de inovação. Então, o laboratório ele veio muito mais com essa visão de costurar experiências, de dar visibilidade a servidores, empreendedores, do que se enxergar como agora a gente está inovando. Não é isso. Inclusive, a gente tem muito cuidado para que nem seja essa a mensagem, porque a nossa ideia não é que o laboratório seja o único espaço de inovação, mas que seja um contexto, né, um ambiente de confiança que as pessoas saibam que se elas precisarem de algum apoio, ou se elas quiserem nosso apoio, principalmente para iniciativas que envolvam participação popular, a experiência do público-alvo, o desembaraço de alguma questão problemática, entre aspas, assim, mas que envolvam atores diversos e com visões divergentes que a gente precisa, tipo, fazer uma mediação de visões para chegar a uma solução. Então, o laboratório ele vem como um ambiente, uma ferramenta, um espaço para a gente aplicar metodologias, mas para a gente também desenvolver metodologias. E é isso que ele se propôs desde esse evento do iLabtown. É uma visão mesmo assim de colaboração, de experimentação, de exploração, sendo assim, usando bem esses termos, né? Mas eu acho que é importante, né? E aí, assim, principalmente por estar dentro de uma escola de governo. Então, é onde a gente provoca, né? Incrível. Isabela, a gente sabe que o laboratório é recente, mas só pela sua fala já dá para saber que vocês têm essa vontade de divulgar, assim, incentivar ainda mais esses trabalhadores, esses profissionais. E aí a gente estava já pesquisando um pouquinho sobre vocês, entrando a fundo, a gente ficou assim super contentes com a trilha de inovação e serviços que vocês estão realizando, já estão encerrando, né? A gente queria saber como que surgiu essa ideia, como é que vocês decidiram os temas e que temas, viu? E como foi essas oficinas que vocês já encerraram? Eu vi que vocês estão com uma última, né? Comunicação centrada no cidadão. Se você puder falar um pouquinho. Bom, quando a gente pensou essa trilha, foi, bom, fazendo um histórico, né? No início do ano, a prefeitura publicou a nossa carta de serviços, que também deu origem ao nosso portal de serviços ao cidadão. E aí, nesse esforço da publicação da carta, já considerando a existência de um laboratório de inovação, isso tudo já estava ali nesse contexto, né? Um contexto de transformação digital, dessa visão da prefeitura de se direcionar cada vez mais ao atendimento ao cidadão, mas aí parece óbvio, porque não é que antes ela não era direcionada ao atendimento,
mas a forma como a gente está pensando e repensando agora os serviços está centrada no usuário, que é diferente de quando você, assim, a administração pensa num serviço, mas às vezes ela acaba pensando do ponto de vista da administração. Então, o serviço, às vezes, ele é ofertado numa linguagem de burocrata, ele é ofertado em caixinhas, então é o serviço da Secretaria X, da Secretaria Y. Mas para a gente, né, quando a gente está enquanto cidadão, né, a gente não está pensando que o serviço é da Secretaria A ou da B, é o serviço da prefeitura. Então, talvez a lógica de apresentação desse serviço seja mais interessante para quem está procurando serviço, de repente, de acordo com a faixa etária ou de acordo com o problema que ela quer resolver, e não de acordo com o órgão que vai resolver aquela demanda. Mas, entende? Então, tem essa diferença já, né? Por isso que é nesse sentido que é um esforço de ter um governo mais digital, mais voltado para o cidadão, compreendendo melhor os desafios que a população tem quando ela vai acessar os serviços, enfim, nessa lógica. Esse contexto desafiador, ele já vem, né, enfim, colocando a gente para pensar mesmo como que a gente revisa, como que a gente remodela os nossos serviços, e principalmente considerando o nosso contexto da Prefeitura de Niterói, no início do ano, que foi quando a gente publicou nossa carta de serviços. E aí, ao tempo que a gente publica a nossa carta de serviços, a gente começa também a ter o portal de serviços e a refletir sobre a forma como esses serviços estão disponibilizados no portal. E aí, pensando no cidadão que vai entrar no portal e vai entender o passo a passo daquele serviço. Então, por exemplo, faz sentido um serviço que era pensado de uma forma, ele ser digitalizado, entre aspas, né? Ele entrar no portal da mesma forma? Hoje a gente consegue refletir sobre isso, redesenhar o serviço, se for o caso. Enfim, não sei se às vezes é difícil você falar sem citar um exemplo, mas eu acho que, bom, tendo essa noção desse contexto, né, de publicação da carta, dessa necessidade de redesenhar os serviços da prefeitura e os processos que sustentam esses serviços numa outra lógica, uma lógica digital agora, né? Então a gente percebeu que não era só uma questão, de repente, por exemplo, de estruturar um projeto, de definir a entrega. Não era só uma questão de você direcionar para onde a gente quer chegar. A gente precisa preparar as pessoas para chegarem naquele lugar. E aí, mais uma vez, é interessante essa questão do laboratório estar dentro da escola de governo. Porque a gente acredita muito que quem move as organizações são as pessoas. Então, não adianta vir uma pessoa iluminada, escrever um plano maravilhoso, se quem está ali fazendo aquele plano andar, ser executado, não tem o conhecimento técnico, ou às vezes tem o conhecimento, mas não tem atitude, ou às vezes não tem o conhecimento, tem alguma habilidade, mas falta, né, a parte metodológica, o conhecimento técnico por trás. Então, o que a gente pensou? É interessante que a gente faça uma trilha com todos os conhecimentos, né, que sejam fundamentais para esse primeiro salto que a gente vai dar esse ano, e principalmente concentrada na rede de atendimento ao cidadão, que é a rede que está vinculada à Subsecretaria de Modernização da Gestão da Secretaria de Planejamento, né? Mas essa rede ela é a rede que cuida da condução desses processos, assim. Então, o representante da rede de atendimento ao cidadão, ou os representantes, né, na Secretaria de Fazenda, é a pessoa que está pensando, será que os serviços ofertados pela Secretaria de Fazenda no portal são compreensíveis? A forma como a gente fala sobre os documentos que são necessários para você tirar aqueles documentos, aquelas certidões, tá fazendo sentido para quem está lendo? Porque, assim, quem paga IPTU vai ter a pessoa que, enfim, tem lá seu mestrado, seu doutorado, às vezes é formado, sei lá, até em administração pública, ou é da área fiscal, então ele super entende do que a gente está falando, mas tem também eu, você, enfim, não sei,
qualquer pessoa que não esteja acostumada com esse linguajar e vai acessar o mesmo portal. Então, a gente precisa construir comunicações que conversem com todas as pessoas, né? E aí, não só a comunicação, mas o processo, né, de você acessar um serviço precisa fazer sentido para todo mundo. Precisa, enfim, precisa estar desenhado de uma forma que não seja excludente, que seja inclusivo. Mesmo quando você coloca um atendimento no portal, a gente precisa entender se todo mundo, para acessar aquele serviço, tem condições de acessar aquele portal. Então, são várias reflexões que são feitas para quando a gente digitalizar um serviço, a gente não está excluindo uma parte gigante da população que não está acostumada, às vezes, a acessar dessa forma, ou não tem acesso mesmo à internet, não tem acesso ao portal. Não, enfim, às vezes a pessoa pode ser uma analfabeta digital, então ela não tem essa familiaridade. Então, tudo tem que ser pensado nessa forma. E aí, por isso, a importância de pensar numa trilha. E aí você, assim, a ideia é que a trilha ela seja um passo a trajetória que a pessoa vai fazer quando ela for refletir sobre os serviços, né, sobre o que ela oferece para a população. Então, de início, tem esse. Uma coisa que é importante destacar, esse curso ele foi todo pensado a muitas mãos, né, muitas mentes, pensado com muitas mãos, foi pensado com muitas mentes. Então, tem o pessoal da área, da modernização da gestão, que pensou nessa trilha junto com a gente. Tem muitos parceiros também, que a gente trocou muita ideia. O 011 Lab de São Paulo, o IRIS do Ceará, são laboratórios que são referência para a gente, além de outros cursos que a gente fez. Eu fiz, por exemplo, um curso que era transformação digital no setor público, pode ser isso, agora eu não estou com um nome fresco na cabeça, mas de uma instituição renomada como o INSPER, e aí a partir de várias formações e pesquisas que a gente foi fazendo, e trocamos ideias com outros laboratórios, a gente chegou a essa trilha, mas é uma trilha muito básica, uma trilha de 4 cursos, né? O Acelerando a Transformação Digital no Setor Público, que tinha essa visão de ser uma coisa bem guarda-chuva, assim, tipo, abrir a cabeça mesmo, né? Estamos num novo contexto, um contexto de transformação, então a gente falou de Big Data, de LGPD, de governo aberto, da importância de você fazer uma gestão da informação muito, muito, muito consciente. Então, esse primeiro curso, ele teve essa missão de abrir mesmo a cabeça das pessoas, né? Novas tecnologias, o que era possível. Então, assim, cidades inteligentes, foram vários temas que a ideia era mesmo abrir. Depois, a gente fez um curso de facilitando a inovação do setor público. Pode parecer parecido, né? Pode parecer que são cursos muito semelhantes, mas eles são completamente diferentes. Um de acelerando a transformação digital tem esse olhar, como eu falei, do contexto. O facilitando a inovação, o foco dele foi a arte de facilitação. Então, a gente falou sobre diversas metodologias, ferramentas, e aí a ideia era ensinar, digamos assim, né? Ou pelo menos disseminar a arte da facilitação em grupo dessas ferramentas. Então, por exemplo, a gente pegava uma metodologia, espinha de peixe, sei lá. Então, como que a gente aplica a espinha de peixe? Como que você usa essa espinha de peixe numa dinâmica? Como que ela é usada? Para que ela é usada? Existem variações dessa ferramenta e como que a gente consegue aplicar ela em diferentes contextos? Porque eu gosto muito de pensar assim, em ferramentas e metodologias naquele sentido assim, de não ficar presa na ferramenta, mas criar nossas próprias ferramentas, né? Pegar o que existe de mais legal do que a gente tem e construir nosso próprio método, sabe? E eu acho que isso é muito interessante. O Labnit funciona muito assim, nesse sentido de pegar os interessados, né, os atores que estão envolvidos no problema, chamar eles para conversar, inclusive para pensar no método junto, porque às vezes o método que super faz sentido para mim
pode não fazer sentido para quem está ali, né, que é o principal interessado. Então, não adianta eu pensar numa ferramenta ou numa oficina de uma forma e aí a pessoa que vai estar ali no dia a dia não se conectar com ela. Então, a gente entende como que a gente consegue adequar determinadas metodologias para o dia a dia. Às vezes, a adequação é uma adequação de nome. Tipo, em vez de chamar de design thinking, vai falar de revisão dos processos de, sei lá, serviços. E aí, a gente pega cada etapa do design thinking, faz de uma outra forma. Porque para a gente, a pessoa, tanto faz se a pessoa está ou não está entendendo que ela está trabalhando aquela metodologia. Desde que ela entenda a lógica que está por trás e consiga no dia a dia dela, às vezes ela não vai conseguir fechar o ciclo do design thinking, mas se ela entender que é importante fazer uma imersão no problema antes de propor uma solução, para mim já está maravilhoso. Ela não precisa saber o nome da metodologia, quem inventou, por que inventou, saber as etapas de cor, desde que ela trabalhe naquela lógica, assim, né? Em relação a isso, eu sou bem progressista metodologicamente, né? Fico brincando disso. O próximo curso é o desenho de serviços centrado no cidadão. E aí esse curso já é bem mais específico. Então, a ideia era pegar serviços e criticar, desconstruir, reconstruir, e aí pensar na jornada do usuário, pensar na comunicação também, pensar no fluxo de processo, pensar assim, enfim, como eu falei, desconstruir um serviço e reconstruir. E aí, assim, é importante, porque como todos os serviços são passíveis de melhorar, a gente fala muito lá na escola que assim, a gente trabalha, por exemplo, com documentos vivos, porque a gente entende que tudo é passível de melhora, que nada está fechado, nada está perfeito. Então, a gente tem muito esse valor com a gente, né? Então, quando eu for falando, tem muito essa visão. Não é assim que os serviços que a prefeitura entrega não são bons, pelo amor de Deus. Mas é mais no sentido de todos os serviços que são entregues, independente do ente, independente até de ser setor público ou privado, enfim, é um valor nosso entender que tudo está em movimento, tudo é passível de melhorar, de mudar. Então, esse curso ele tem essa perspectiva, esse objetivo de formar olhares críticos em relação aos serviços que a gente tem. Até porque a gente entende que a gente está num contexto de transformação. Então, hoje, eu posso ter esse olhar que esse serviço está maravilhoso. Surgiu uma outra tecnologia, pode mudar tudo. Então, eu não posso ter servidores bitolados, digamos assim, a uma tecnologia, a um serviço. Eu preciso formar pessoas críticas que consigam refazer o caminho que a gente fez da jornada quando eles identificarem que faz sentido refazer essa jornada. Identificou que teve uma mudança muito grande de tecnologia, ou teve uma mudança na legislação. Então, a gente tem que refazer todo o caminho para ver se a jornada permanece a mesma. E aí, por fim, a comunicação centrada no cidadão. Esse curso, ele fecha com chave de ouro esse ciclo. Essa parte da comunicação centrada no cidadão, ela é fundamental não só no sentido da comunicação escrita e na comunicação falada, mas também na comunicação visual. Às vezes a gente fala muito de linguagem simples. E aí, por que eu não coloquei... A gente até teve uma discussão. Por que não um curso de linguagem simples? E sim comunicação centrada no cidadão? É porque a gente tem a visão de pensar na comunicação também de forma visual. Então, por exemplo, quando a gente pensa no termo de adesão ao laboratório termo de adesão ao laboratório de inovação, porque o nosso laboratório ele se vê como como eu falei, um espaço, né, um ambiente, e ele é formado por vários núcleos de inovação em cada secretaria. E aí, quando o órgão ele quer ter um núcleo de inovação dentro do órgão dele, ele assina um termo de adesão, que significa que a gente vai trabalhar em conjunto, que a gente vai desenvolver iniciativas em conjunto, que quando o que for desenvolvido por eles, né, em termos de ferramenta, de processos inovadores, que eles vão
sistematizar essas experiências, que a gente vai dar visibilidade a essas experiências. Então, tem coisas nessa linha. Esse documento, esse termo de adesão, ele já é um termo em linguagem visual. Então, ele não é um Word frio, preto e branco, com as letrinhas miúdas, um linguajar muito técnico. A ideia é exatamente o contrário, é que ele seja um termo colorido, bonito, que ele seja, que ele emocione as pessoas, sabe? Quando você pegar o documento, você se conectar pela emoção, porque a gente entende que a emoção ela abre o caminho para o aprendizado, ela abre o caminho para a internalização daquele conhecimento. Então, se você pega um documento, eu sou assim, se eu pego um documento, uma lei para eu ler, eu vou ler de um jeito. Se eu pego a mesma lei, mas num documento que é colorido, que tem as indicações do que é relevante, eu vou ler ela com um outro gosto. Então, a gente entende muito que assim, essa comunicação centrada do cidadão tem essa perspectiva da arte de comunicar e na arte também no sentido visual. Assim. Então, por exemplo, uma enfermeira fazendo numa foto é muito melhor do que um papel colado na mesma parede explicando por que não pode falar alto no hospital. Ou, de repente, é bom que a gente pode refletir a partir de quem está ali e identificar diferentes perfis. A pessoa que, se vê isso aqui, vai ficar em silêncio e a pessoa que vai precisar da explicação. E aí, você pensando no usuário, você consegue identificar esses diferentes perfis e entender que tipo de comunicação faz mais sentido para cada perfil desses e como que a gente se organiza para isso, né? É mais visual? É mais assim, é falada? É importante ter um vídeo, assim que você entra no hospital, tem uma pessoa explicando por meio de um vídeo por que é importante silêncio. E aí, para cada situação, a gente vai entender como que é melhor, de repente, mais de uma forma de comunicar. Enfim, acho que é isso da trilha. Muito obrigada, Isabela. Pode falar um pouquinho sobre o que vem pela frente? Vimos que vocês estão desenvolvendo um novo plano de capacitações para 2023 e a gente queria saber assim, que você desse uma palhinha assim, para o público. Bom, eu estou muito otimista em relação ao laboratório de inovação, porque o que eu vi durante esse ano foi que assim ele faz muito sentido para nossa prefeitura. E aí assim, como eu falei, né, o laboratório ele já não é de agora, então é uma semente que foi jogada, né, há um tempo atrás. Teve o Ilabiton, a gente ficou em segundo lugar, a gente publicou um decreto do laboratório de inovação e durante os 6 primeiros meses desse ano, a gente passou assim, pensando na estratégia, pensando nos temas, fizemos alguns webinários, principalmente, né, relacionados a essa temática da carta de serviço, do portal de serviço, de linguagem simples, mas pensando assim, quando que o laboratório ganhou corpo, de verdade, assim, aí foi em agosto. Até agosto, a gente estava assim, pensando nessa trilha, conversando com parceiros, pensando como que a gente ia tirar as ideias do laboratório em si do papel. A partir de agosto, ele ganhou corpo. E aí, nesse ano, a gente fez, assim, nós fizemos diversos movimentos. Então, nós inscrevemos iniciativas na Semana de Inovação, tivemos muita parceria com a área de modernização e da gestão da prefeitura, né? Essa subsecretaria que cuida do portal de serviços. Só um segundo, gente. Bom, mas o que eu estava falando, foi em agosto que o laboratório de inovação realmente ganhou corpo. Até então, a gente estava pensando na trilha, a gente não que a gente não tenha feito nada, né? Mas a gente estava mais pensando na estratégia do laboratório, que iniciativas que a gente ia fazer esse ano, como que a gente ia crescer, porque para não crescer de forma desestruturada, sabe? Para dar sustentabilidade às nossas ações. Então, foi meio que 6 meses de teste. Então, por exemplo, a jornada do usuário que a gente está desenvolvendo agora, ela não começou a ser desenvolvida em agosto.
nos primeiros 6 meses do ano, a gente estava testando, estava fazendo piloto, mas a partir de agosto que a gente realmente ganhou corpo. E aí, por que eu falo que ganhou corpo? Porque aí foi a partir de agosto que a gente começou a trabalhar com várias secretarias ao mesmo tempo. Então, com a Secretaria de Mobilidade Urbana, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Fazenda. Foram vários órgãos, eu não vou falar todos, porque certamente eu vou esquecer de algumas, eu já citei 3, a NIT-Trans também, a gente... enfim, foram vários órgãos que a gente apoiou em alguma dessas etapas do redesenho de serviço. Então, assim, teve órgão que a gente apoiou na revisão da carta de serviços daquele órgão com linguagem simples. Teve órgão que a gente apoiou na revisão do formulário de oferta de um serviço específico, por exemplo, fazendo entrevistas com os usuários. Então, a gente fez... essa foi uma das iniciativas mais legais, que a gente foi a campo e testou com os usuários na hora a mudança de formulário. Então, a gente testou o primeiro formulário, como que era, aí voltou, reviu, testou mais uma vez, adequou. Então, foram várias idas a campo para entender como que o usuário daquele serviço conseguiria responder o formulário da melhor forma para ele, assim, né? Do jeito que fazia sentido para ele. E aí, isso falando sobre os nossos desafios desse ano, né? Então, para além desses desafios desse redesenho de alguns dos serviços para aquecer o laboratório, digamos assim, da trilha de inovação que a gente fez, a gente inscreveu algumas iniciativas na Semana de Inovação e a gente publicou também um kit de ferramentas. Esse kit de ferramentas, eu mando para vocês depois o link dele para vocês disseminarem, mas a ideia é que seja como tudo que é da escola, né, como todas as nossas né, iniciativas, a gente costuma falar que é um kit de ferramentas vivo. Então, inclusive, ele é aberto para pessoas que estão de fora da prefeitura poder contribuir com esse kit. Então, se vocês conhecerem ferramentas que sejam inovadoras, vocês podem sugerir que isso seja incluído nesse kit de ferramentas. Metodologias inovadoras, experiências que vocês tenham vivido que acham que faz sentido a disseminação delas também pode estar dentro desse kit. E aí, assim, pensando no ano que vem, a ideia... Agora a prefeitura está avançando na digitalização dos processos administrativos. Então, a partir de agora, a gente vai começar a economizar papel, não vai ter mais circulação de processo físico, os processos serão digitais. E aí, a nossa missão agora é integrar. Quando a gente for pensar o serviço, ele vai ser ofertado de forma digital para a população, mas, idealmente, o ciclo dele também, de resposta, tudo que for possível ser digital, será digital, a não ser o serviço que é entregue de forma não digital, né? Mas, por exemplo, serviços da fazenda, né? Tipo, gerar um boleto, enfim, pegar algum documento, tudo isso ele vai ser inteiramente digital. Então, além de ter essa missão de apoiar os órgãos no redesenho dos serviços, a gente também vai avançar na missão de redesenhar processos internos que sustentam esses serviços. E aí, com certeza, a equipe do laboratório vai crescer. A gente espera que ela cresça, ela precisa crescer. E aí, quando eu falo em crescer, eu vejo muito, assim, perfis nessa área de gestão de projetos, gestão de processos, muito, assim, comunicação é fundamental, porque a gente vê muita necessidade da gente ter uma comunicação mais direta com o cidadão. E aí, direta, ida e volta, não é só falar, não é só comunicar, né, o caminho da ida, mas no caminho de escutar também. Então, assim, psicólogas também são bem-vindas. E aí, pensando muito que a gente fala de um laboratório de inovação que está dentro de uma escola de governo, né, mais uma vez, e pensando também nessa visão nossa de avançar no plano de capacitação. E aí, uma questão, eu odeio esse nome, plano de capacitação.
Ele existe no nosso decreto, mas eu gosto muito da visão de um plano de desenvolvimento, que vai pensar o desenvolvimento dos servidores, porque capacitação parece, para mim, primeiro que remete muito a curso, a capacitar por meio de curso. E depois remete também a capacitar, como se a pessoa não fosse capaz, né? Como se fosse ser capacitada. E eu sou uma pessoa, assim, para as experiências que a gente gostaria de promover, o que pelo menos eu gostaria de deixar como legado, né, da minha gestão, digamos assim, na escola. São experiências educacionais variadas, que não seja só curso. Eu acho muito importante oficinas, vivências, debates, exposições. Então, assim, por exemplo, a gente fazer um debate sobre um filme que é importante, que, né, determinado contexto histórico. Para mim, é aquilo que eu falei. Todo conhecimento que a gente consegue acessar, que emocione a gente, ele vai ser internalizado melhor. Então, eu gosto muito de pensar em experiências diferentes. E eu acho que o laboratório de inovação ele é o ambiente certo para pensar essas experiências diferentes. E não à toa, esse plano de capacitação, plano de desenvolvimento, que a gente está em processo de elaboração agora, ele vai ficar pronto em janeiro, ele foi desenvolvido em parceria com o Laboratório de Inovação. Então, ao contrário do plano anterior, que foi feito, que foi elaborado com muito carinho, mas levando em consideração entrevistas com os dirigentes, esse plano atual de desenvolvimento, ele tem uma visão de ser mais participativo. Então, a gente não fez apenas entrevistas com os dirigentes. A gente fez oficinas imersivas em que participaram representantes de todos os órgãos da prefeitura para que esses servidores dissessem para a gente que competências que são fundamentais para que eles desempenhem as funções deles de forma excelente. Então, foi interessante que o laboratório ele trouxe a perspectiva do servidor para dentro do plano de capacitação. E aí é legal que assim, a Prefeitura de Niterói ela tem uma preocupação grande em envolver a sociedade no nosso planejamento estratégico, de consultar a população sobre políticas específicas. É uma prefeitura que está sempre atenta a escutar a cidadã e o cidadão de Niterói. Então, por que quando a gente vai pensar nosso plano de capacitação para os servidores, por que não escutar os servidores e os servidores de Niterói? Então, ele foi um plano que se pretendeu ser mais participativo que o ano anterior. Eu estou satisfeita? Não estou satisfeita. Eu quero um plano ainda mais participativo. Então, dessa vez, a gente fez 3 oficinas com todos os órgãos da prefeitura. Para o próximo plano, eu gostaria que a gente fizesse, no mínimo, uma oficina por órgão da prefeitura. E aí a gente vai emergir ainda mais no contexto daquele órgão. É importante a gente ir até o órgão. Não foi possível esse ano, a gente fez as oficinas virtuais, a gente ainda está num contexto pandêmico, mas a gente acha muito importante quando a gente vai até o local e experimenta o contexto que aquela pessoa está inserida. Porque aí a gente consegue entender se quando a gente vai pensar numa oficina, faz sentido ser oficina? Faz sentido ser curso? Faz sentido ter muitos dias seguidos? Faz sentido ser um dia só, mas o dia inteiro? Enfim, até para a gente entender mais o nosso público, né? Se a gente, enquanto laboratório, estimule que as pessoas vão a campo para entender a sociedade, né? Aquele cidadão, aquela cidadã, e preencha, por exemplo, né, os documentos que eles têm que preencher já lá, junto com eles, no ambiente deles. Então, por que não a gente não fazer esse mesmo esforço, digamos assim, né, de se colocar no lugar de cada servidor, dentro do contexto de cada ambiente deles, para pensar como que a gente consegue desenvolver eles do jeito, enfim, como a Disney diria, tem que ser do jeito mais encantador. E aprendam com a Disney. A Disney tem uma política de atendimento ao cliente, é incrível, assim, eles têm uma universidade sobre isso. Então, não é à toa que assim, a ideia é encantar. Mas é encantar por quê? A gente, escola de governo, a gente quer encantar o servidor, porque a gente sabe que se a gente encanta, ele vai estar mais engajado, vai se sentir mais valorizado, vai ter mais vontade de se desenvolver. E não
enfim, por se sentir reconhecido, né? Uma coisa que vem de dentro mesmo, né? Não só porque a gente está estimulando para realizar boas entregas, mas porque ele vai querer se desenvolver. Muito obrigada, Isabela. Foi um prazer te receber e dizer para o público continuar de olho nas nossas redes sociais para os próximos Quinta da Inovação. Quer falar um pouquinho, Isabela? Então, tchau. Eu queria falar duas coisas. Primeiro, agradecer muito a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu adoro participar de experiências, né, de eventos como esse, mas de experiências que a gente tem em contato com universitários e universitários. Eu acho que esse contato do setor público com a academia é muito rico e muito necessário. Então, eu queria convidar vocês também a nos procurar, se quiser ir lá conversar especificamente sobre como estão as iniciativas do laboratório, vocês são super bem-vindos, quem está assistindo aqui com a gente. E o outro convite que eu queria fazer é também para seguir as redes sociais da Escola de Governo e Gestão da Prefeitura Municipal de Niterói. O laboratório ele não tem uma rede só dele, porque ele está dentro da escola de governo, mas isso já está sendo ventilado no meu ouvido. Tem uma formiguinha que quer, porque quer ter uma... E a gente acha legal também, né? Até para fomentar esse intercâmbio, né, de comunicação com outros laboratórios. Mas hoje as redes sociais estão no nome da Escola de Governo e Gestão. E aí a gente tem um canal no Facebook, a gente tem um canal no YouTube, e a gente tem nosso Instagram, e a gente tem a página da escola, que é gg.ceplag.niterói.rj.br. Isso, é isso. E aí convido vocês para curtirem, para ficarem atentos às nossas comunicações, porque tem muita coisa boa acontecendo na prefeitura, tem muitas oportunidades também de estágio, de trabalho, para quem se interessa em promover transformações no setor público, vem com a gente, é lá que a gente divulga. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.